do Senhor, explicando a Bíblia comigo, Pastor Carlos. Isaías capítulo 8. Disse-me também o Senhor: toma uma ardósia grande e escreve nela de maneira inteligível: rápido despojo, presa segura. Tomei para isto comigo testemunhas fidedignas, a Urias, sacerdote, e a Zacarias, filho de Jeberequias. Fui ter com a profetisa. Ela concebeu e deu à luz um filho. Então me disse o Senhor: põe-lhe o nome de rápido despojo, presa segura, porque antes que o menino saiba dizer meu pai ou minha mãe, serão levadas as riquezas de Damasco e os despojos de Samaria diante do rei da Síria. Falou-me ainda o Senhor, dizendo: em vista de este povo ter desprezado as águas de Siloé, que correm brandamente, e se estar derretendo de medo diante de Rezim e do filho de Remalias, eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria, com toda a sua glória, águas que encherão o leito dos rios e transbordarão por todas as suas ribanceiras. Penetrarão em Judá, inundando-o e, passando por ele, chegarão até ao pescoço. As alas estendidas do seu exército cobrirão a largura da tua terra, ó Emanuel. Já falei que Emanuel é Deus conosco. Síria e Israel estão sendo representadas pelas águas de Siloé, calmas, tranquilas, mas virá uma tormenta sobre elas, que é a Síria, e será rápido. Tudo que eles têm será tirado, serão presas e ficarão seguras até o dia da libertação do Senhor. Enfurecei-vos, ó povos, e sereis despedaçados. Dai ouvidos, todos os que sois de países longínquos. Cingi-vos e sereis despedaçados. Cingi-vos e sereis despedaçados. Forjai projetos, e eles serão frustrados. Dai ordens, e elas não serão cumpridas, porque Deus é conosco. Porque assim o Senhor me disse, tendo forte a mão sobre mim, e me advertiu que não andasse pelo caminho deste povo, dizendo: não chameis conjuração a tudo quanto este povo chama conjuração. Não temais o que ele teme, nem tomeis isso por temível. Você não faz isso, que isso vai te acontecer. Você não faz aquilo, que aquilo vai te acontecer. Nada a ver. Só Deus pode determinar o que é bom para você e o que é ruim. Às vezes a pessoa profetiza, mas quando ela profetiza na presença de Deus é uma coisa, quando está fora da presença de Deus é outra. Ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Ele vos será santuário, mas será pedra de tropeço e rocha de ofensa às duas casas de Israel, laço e armadilha aos moradores de Jerusalém. Muitos dentre eles tropeçarão e cairão, serão quebrantados, enlaçados e presos. Deus também está falando sobre o cativeiro de Judá. Resguarda o testemunho, sela a lei no coração dos meus discípulos. Esperai no Senhor, que esconde o seu rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui, e os filhos que o Senhor me deu para sinais e para maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos exércitos, que habita no monte Sião. Quando vos disserem: consultai aos necromantes e aos adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Necromante são as pessoas que consultam os mortos. Eu fiz um vídeo específico explicando o capítulo 28 do primeiro livro de Samuel. Dá uma olhadinha lá. A lei é o testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Passarão pela terra duramente oprimidos e famintos. E será que, quando tiverem fome, enfurecendo-se,
Amaldiçoarão ao rei e ao seu Deus, olhando para cima. Olharão para a terra, e eis aí angústia, escuridão e sombras de ansiedade, e serão lançados para densas trevas. Capítulo 9. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Aqui também Deus está fazendo uma referência a Jesus Cristo. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como do dia dos midianitas. Porque toda a bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda a veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Já expliquei que Jesus ele veio para a terra como homem. Como homem, ele veio através de uma mulher, ele teve José que cuidou dele. José não era o pai, né? E quando Deus fala que o seu reino não terá fim, se referindo ao reino de Davi, já expliquei lá atrás. Davi foi rei, morreu, teve os reis que sucederam ele, e aí veio Jesus. Jesus então foi crucificado, morto, sepultado, ressuscitou e foi para o céu. Então o reino de Davi continua onde? No céu. E lá o reinado dele não terá fim através de quem? Jesus Cristo. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó, e ela caiu em Israel. Todo o povo o saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do oriente vêm os sírios, do ocidente os filisteus, e devoram a Israel a boca escancarada. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ou seja, Deus continua com as mãos estendidas para abençoar ou para corrigir. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos exércitos, pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados. Estão sendo, é presente. Se você olhar por aí, quantos falsos profetas, quantos pastores que se dizem pastores e são lobos. Pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda a boca profere doidices. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida, porque a maldade lavra como um fogo, ele devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque,
e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa a seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta. Cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca a Efraim, Efraim ataca a Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. O que está acontecendo hoje? Um irmão atacando o outro. Dois inimigos se juntam para atacar um justo. Deus está vendo. Ele está falando toda hora aqui. Com tudo isso, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida, para corrigir e para abençoar. Capítulo 10. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isso, não se aparta sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. De novo, você fez o mal, você pede perdão, se arrepende e não faça mais. Porque do contrário, um dia o castigo vem. Foi que falaram, né? Você plantou, lá na frente você vai colher. Pode ter certeza disso. De bom ou mal, você vai colher. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia e contra o povo da minha indignação. Lhe dou ordens para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Nação ímpia, Síria, povo da indignação do Senhor, nesse caso, Israel. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemis? Não é Ramate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não o faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Eu faço, mas é Deus quem consente, é Deus quem permite. Do contrário, você não é, você não faz, você não pode. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Porque o Senhor dos exércitos, enviará a tísica contra os seus homens, todos gordos,
e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo. Porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Síria num só dia. Ou seja, eu dou autoridade. Vamos pegar aqui um governador estranho. Ele está abusando da autoridade. E na hora que Deus pegar, aí eu quero ver ele correr. Não tem para onde. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua fortaleza será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó. Porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição, e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Está determinada uma destruição, só que Deus avisa, Deus está avisando. E quem está ouvindo? Quem está obedecendo? Quem está tendo cuidado para fazer o que é certo? Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Aiate, passa por Migron e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madimena se dispersa, os moradores de Gebim fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Síria passará em Nobe, agitará o punho ao monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com o ferro as brenhas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Ou seja, Deus dá autoridade. Olha, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. Só que as pessoas abusam da autoridade. Espera aí, foi o que o Egito fez. Escravizou Israel por 150 anos. Ah, mas não foi 400? Eles permaneceram lá 400 anos. Mas não foi 400 anos de escravidão. Expliquei lá atrás. Houve um tempo que Israel estava bem, mas levantou-se um faraó que não conhecia José, nem tampouco o que ele fez, achou aquele povo estranho, fez o quê? Escravizou aquele povo. Não, esse povo é numeroso, é capaz de se juntar e vir contra nós, porque são maiores do que nós, em número. E aí, o medo do faraó fez o quê? Vamos escravizar esse povo. Então eles são piolhentos, eles são remelentos, eles são gente pobre, eles são gente baixa, são gente que não tem valor. Joga lá para baixo. E aí definha, deprime. Não, não é assim. Oprime. Não é assim que faz. Né? Aí Deus fala, você vai abusando. Uma hora eu te pego. Foi o que aconteceu.